E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Até aqui. Eu li Atos capítulo 19, dos versículos 21 a 28. É o texto que, de algum modo, o Senhor preparou para nossa conversa de hoje sobre a palavra de Deus. E o que eu depreendo desses poucos versículos, e tenho certeza que você também, que confrontados com a palavra de Deus, com o Evangelho, com as boas novas de Jesus Cristo, muitas vezes precisamos alterar nossos hábitos e, neste caso em especial, a forma como ganhamos dinheiro. Isso é muito importante nos dias de hoje, onde se roubam alianças, se roubam celulares, o tráfico de drogas, a prostituição e tantos outros crimes. Aliás, nem posso dizer que tudo isso é crime, uma vez que o atual governo, aliás, desde que o PT governa o Brasil, essas coisas foram reconsideradas. Uma fala recente do presidente dá a entender que ele considera legítimo o tráfico de drogas. É uma forma da pessoa viver, de ter ali o seu sustento. Assim também é com a prostituição. Já nos primeiros anos, já nos primeiros meses de governo do PT, há um estímulo, inclusive, dando dicas de como aquele ou aquela que exerce a prostituição deve levar à frente o seu ofício, inclusive com dicas até da própria Receita Federal, de como declarar o imposto de renda sobre isso, por exemplo. Não estou exagerando, é o início do governo do PT, você pode verificar aí na história. Então fica aqui a pergunta: por que você ganha dinheiro, sobrevive disto? É correto o que você faz? Isso vale inclusive para as profissões legitimadas, que não tem muita discussão. O jornalismo, por exemplo, a forma como você exerce o jornalismo, confrontado com a palavra de Deus, continuaria da forma como está? São essas perguntas, não é? No seu dia a dia, apesar daquilo ser o modo de sobrevivência, da sua manutenção, do seu sustento, se for incorreto aos olhos de Deus, deve ser continuado? Ou, se é legal, mesmo aos olhos de Deus, a forma como você tem feito o agrada? Está aí a reflexão. Se não agrada, é melhor que seja afastado. Não tem problema se o templo de Diana fosse destruído, se o trabalho dos ourives ali seja, aquele talento deles seja levado para uma outra área em que glorifique ao nosso Deus.
É algo relativamente simples, é claro, demanda ajuste, mas não é algo impossível de fazer. E, como já dissemos aqui na segunda-feira, né, anteontem, primeiro busque o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te abençoe.